A paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Lembrando que semana passada começamos o terceiro trimestre e essa semana estamos na segunda lição dessa revista, que vai falar sobre a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Antes da gente começar a nossa aula, peço para que você deixe aquele like maneiro, porque isso ajuda demais o YouTube a distribuir esse tipo de conteúdo. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Então, como falei para vocês, a segunda lição vai falar sobre a adoração verdadeira, porque tem um jeito certo, afinal de contas, de adorar. Texto áureo, 1 Coríntios 14, 26, vai dizer o seguinte: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aqui ele vai falar, Paulo vai falar que o culto é um conjunto de práticas, é um aglomerado de acontecimentos. A gente vai ver que não se pode adorar e nem cultuar de qualquer forma, que Deus procura, logo no início ele vai falar sobre isso, os verdadeiros adoradores, mas que existem muitos momentos dentro do culto, tá? Aqui ele vai falar que um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, como se ele falasse sobre os momentos do culto. Hoje o mais tradicional é você ter aquele momento de louvor, tem aquele momento de oferta, alguns abrem para você contar um testemunho, tem a pregação da palavra ali e alguns anúncios durante a semana, assim aqui na Assembleia em Araruama. Verdade aplicada vai dizer que o culto a Deus é a celebração de seu nome, quando expressamos gratidão e o adoramos pelo que ele é e por seus atos poderosos, em conformidade com as Escrituras. Muitos buscam a Deus por medo, outros pelo que Deus pode oferecer. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus pelo que ele é. Lógico que se a gente não tivesse minimamente um incentivo, vamos colocar assim, por que cultuaríamos um Deus? Mas Deus, quando você consegue compreender a misericórdia e a possibilidade da transformação que é a vida do ser humano através do Evangelho, você passa a adorá-lo verdadeiramente. E aí, meu amigo, é o que diz: a graça é irresistível. Como resistir ao Senhor? Muito embora alguns textos falam, lá em Atos 7, se não me falha a memória, quando Estevão fala: homens de dura cerviz, homens de coração duro. Às vezes alguns desses homens resistem à graça de Deus, mas no geral a graça de Deus é irresistível, porque se você entende o sacrifício que é feito, certamente você vai se dobrar e cultuar ao Senhor. Objetivos da lição: destacar que somente Deus é digno de adoração, priorizar a adoração individual e coletiva a Deus e mostrar que Deus busca verdadeiros adoradores. Aqui tem as referências, a gente tem Salmos 122, do 1 ao 9, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos de juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Quero fazer um comentário logo no primeiro versículo desse salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque é isso que o culto deveria despertar dentro de nós. Lógico, a gente não pode viver 24 horas dentro de um culto que é cultuado dentro da igreja, porque, sim, cultuamos a Deus no nosso dia a dia, meditamos na palavra de dia e de noite, mas o culto dentro de um templo, dentro de uma igreja, é um momento para você ter comunhão com seus irmãos que cultuam a Deus da mesma forma contigo. Às vezes a gente está cansado, hoje eu não vou porque eu estou cansado, hoje eu estou triste, mas
depois que o culto termina, a gente tem uma satisfação tão grande. Eu não sei se isso acontece com vocês, comigo acontece. A gente fala assim, que bom que eu vim, que bom que eu não fiquei em casa. E cultuar é muito bom. Você entrega tudo que tem de si para Deus. Eu não estou falando de oferta de dinheiro. Você oferta o seu culto. Uma coisa que o meu pastor fala é que a gente não espera que o culto seja bom. Quem faz o culto somos nós, né? Eu e você. Nós entregamos tudo que temos. A nossa adoração, os louvores ali como eles são cantados, a atenção que nós damos no momento da palavra, nossas ofertas. Então, assim, o culto, ela é uma cerimônia com vários momentos. E a gente adora ao Senhor em todos esses momentos. A introdução aqui diz o seguinte: o culto está relacionado com a honra, o reconhecimento e o valor da suprema dignidade de Deus, por tudo que Ele é e tem feito, sendo Ele digno de nossa adoração, louvor e serviço em conformidade com as Escrituras sagradas. Quero dar uma rápida pinçada. Aqui ele fala por tudo que Ele é e que tem feito. Às vezes é muito fácil para a gente falar, nossa, Deus é fiel, quando Ele entrega alguma coisa. Mas a gente tem que ter o mesmo ânimo, muito embora seja difícil, de dizer Deus é fiel quando Ele nos nega algo, quando Ele nos tira algo. Sempre, se a nossa vida está nas mãos do Senhor, todos os atos que se sucedem, tudo que vem pela frente, são dignos de glória. Deus é fiel dando ou não dando, tirando ou entregando. A fidelidade de Deus está em todos os atos, dos menores aos maiores, do ordinário ao extraordinário. Esse talvez seja um dos maiores desafios aqui que vão ser listados nessa lição. Primeiro ponto, o culto é relevante porque é bíblico. Ao afirmar que Deus procura os verdadeiros adoradores, Jesus nos ensinou que a adoração verdadeira é mais uma questão de essência do que formalidade. Assim, entendemos que a adoração envolve não apenas o lugar formal, onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossas vidas. Lembra que eu falei que o culto ele não se dá apenas no templo, né? A gente fala que o culto ele começa dentro de casa, quando a gente se arruma, quando a gente já está com pensamento em Cristo, quando a gente separa o dinheiro da oferta, do dízimo, quando a gente deixa ali uma palavra separada na Bíblia, caso a gente tenha uma oportunidade, um louvor separado. Esse é o culto. O culto ele é formado não diferente da Igreja Católica, não por uma figura de um padre que vai pegar toda a cerimônia do início ao fim, mas o culto ele é feito por pessoas. Na Assembleia de Deus, você tem os departamentos, né? Tem o departamento dos jovens, o departamento da CIB, dos varões, das crianças. Então, assim, você tem momentos onde determinado grupo canta um louvor, onde alguém traz um testemunho, onde a palavra é pregada, onde num momento de dizimar e de ofertar, alguém traz uma palavra ali sobre a oferta, sobre o dízimo. Então, o culto, ele não é meramente uma cerimônia realizada entre quatro paredes. Você cultua a Deus no seu levantar, no seu deitar, no seu trabalho, na forma como você se reporta a outras pessoas, quando você dá uma esmola para alguém na rua, a forma como você trata sua mulher, a forma como você está no trânsito. Então, assim, da mesma forma que o salmista fala, nela medita de dia e de noite, nós cultuamos a Deus com a nossa existência e principalmente com os nossos atos. Há um costume de dizer que muitos não lerão a Bíblia, e a única Bíblia que essas pessoas lerão será a nossa vida. A gente presta um culto a Deus quando a gente entende que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Tá? 1.1, o culto no Antigo Testamento diz o seguinte: o templo era central na vida da nação israelita. Todas as grandes celebrações estavam relacionadas ao templo, e nos salmos que vemos as maiores expressões de prazer e honra nas atividades do templo. Senhor,
eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde pertence a tua glória. Aí aqui ele vai dizer o seguinte, um pastor Valdir Alves de Oliveira, da revista Betel, diz o seguinte: é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história de Israel. Desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico, o salmista expressa isto: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. 1000 preferiria estar à porta da casa de Deus a habitar nas tendas de impiedade. Este expressa o anseio e o que significa para o autor adorar a Deus no templo em Jerusalém. Afinal, no Antigo Testamento, ali era o lugar estabelecido onde o Senhor Deus se revelava de maneira singular. Desse modo, entendemos a razão da grande alegria expressada pelo salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós continuamos empolgados e tendo anseio por estarmos reunidos como povo de Deus para oração, louvor e anúncio da palavra de Deus. Aqui ele traz muitas informações para mim. Vamos começar de trás para frente. Nós continuamos empolgados, tendo anseio por estarmos reunidos? Será que a gente tem essa empolgação de encontrar com os irmãos, dividir uma palavra, cantar um louvor, até mesmo no final do culto, comer um salgado, comer um lanchinho, sair para confraternizar? Será que a gente guarda essa empolgação? É bom que se tenha, né? Porque afinal de contas, a gente cultua o Senhor, mas com o nosso irmão que está ao lado. Outra coisa interessante que eu quero destacar é que, para quem gosta de milagre, né? Alguns milagres aconteciam no templo, algumas bênçãos aconteciam no templo, e muito despretensiosamente. Há lá em Mateus uma senhora que foi num culto de ensino, uma senhora que andava curvada, e Jesus viu ela de longe, e ele curou essa mulher. Quer dizer, às vezes muitos de nós procuramos uma campanha, um culto de milagre, alguma coisa do tipo, mas o Senhor, ele é poderoso para fazer em qualquer tipo de culto. Deus não depende de um dia específico para curar. A gente vê o próprio Jesus fazendo isso. Então, caso Deus queira fazer, ele faz na hora, no momento dele. Mas esse é um dos exemplos que dentro da igreja aconteceu um milagre. Quantas das vezes a gente chega na igreja com um problema, conversa com o nosso irmão e dessa conversa sai uma solução. Então, o culto no Antigo Testamento ele era importantíssimo, porque tinha um templo, porque tinha um altar, porque tinha um sacrifício. Hoje, ele precisa ter para todos nós a mesma importância. É certo que a gente não faz os sacrifícios como no Antigo Testamento, de matar bicho, porque o verdadeiro sacrifício foi Cristo, mas a gente cultua, a gente realiza uma cerimônia, a gente ceia. Então, muitas coisas nós fazemos em memória, outras a gente faz por ordenança. A revista passada falou sobre muitas delas, por exemplo, o batismo é uma ordenança, e a maioria delas fazemos como unidade. A igreja, ela é unidade. Ela precisa ter o mesmo pensamento e caminhar na mesma direção. Então, apesar de alguns pontos de diferença, o culto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nos dias de hoje, ele tem a mesma importância para a gente. O culto no Novo Testamento diz o seguinte: em Atos 2,46 encontramos a seguinte informação: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Ao analisar esse versículo, vemos que a expressão todos os dias significa algo contínuo. Já unânimes fala sobre unidade e propósito. E embora eles se reunissem nas casas, todavia, o culto no lar não suprimiu a necessidade de um culto no templo. Hoje existem muitas outras referências de que o templo também era central na vida da igreja primitiva. Eles oravam no templo, ensinavam no templo, realizavam milagres no templo. Embora os templos oficialmente surgissem no 3º século depois de Cristo, parece que a igreja conseguia ou alugava lugares espaçosos para o culto. Na cidade de Éfeso, Paulo usou a escola de Tirano, um espaço grande para reuniões. Gente, vamos lá. Existe a igreja, tá? Existe a igreja construída, o templo construído,
que alguns arquitetos fazem. Existe a igreja, que é uma casa, é um imóvel, onde ali é celebrado culto, tá? Às vezes, muito desses imóveis não tem cara de igreja, não tem estrutura de igreja, é só um lugar, tá? Existem as células, que são encontros onde algumas famílias fazem e se reúnem como igreja, né? E no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão, a gente vai ver que templo era muito restrito, né? Então a igreja se reunia como igreja em outros lugares, seja num lugar alugado, seja num grande imóvel, seja numa praça, né? Quantos de nós já não vimos uma pregação ao ar livre? Nós somos igreja, eu e você somos igrejas. E a gente se reúne como igreja, em unidade, tá? Mas aqui ele vai falar sobre a importância de se reunir. Quem tem um templo, quem tem essa possibilidade, né, de se reunir num templo único, específico para isso, é maravilhoso. Aqui ele fala que eles oravam no templo, ensinavam no templo, realizavam milagre, e aí, a partir do século III, a preparação de lugares para servir de templo, ela começou a ser mais latente. A gente vai ver mais para frente a Igreja Católica com uma preocupação muito grande quanto a isso, nas cruzadas, etc. Mas hoje, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela costuma ter uma matriz, né? E ela tem ali as suas congregações, que são igrejas menores, às vezes imóveis, né? Às vezes é um lugar que subiu do zero, preparado para ser igreja, mas do mais humilde ao mais luxuoso, a gente tem o templo, né? Que é único, específico para esse tipo de fim. 1.3 diz o seguinte: o culto na atualidade. Sabemos que, na nova aliança, a presença e o culto a Deus não estão restritos a um lugar. Como bem disse Jesus à mulher samaritana, pois viria a hora que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, adorariam ao Pai, mas os verdadeiros adoradores, ao Pai em espírito e em verdade, independente do lugar. Mas essa sublime verdade não substitui a necessidade e o imperativo do culto coletivo da igreja realizado no templo. Em Hebreus 10:25, temos a grande exortação para não deixarmos de nos congregar, porque naquela época era costume de alguns. Infelizmente, hoje podemos dizer que o mesmo tem se tornado costume de muitos. Veja, uma época onde não se tinha internet, onde você precisava ir até o templo para cultuar. Hoje, com a questão da tecnologia, a gente tem cultos transmitidos pela internet, pela TV, né? E aí, com a facilidade, a gente acaba não saindo de casa. Você faz uma oferta pelo Pix, você ouve um louvor pela sua TV, pelo seu tablet. Se não tiver na sua língua, tem uma legenda. Só que o fato de não cultuar num templo, né, ou assistir o culto em casa, você acaba deixando de ter comunhão com seus irmãos. O Covid foi um evento que afastou muitas pessoas da igreja. Por quê? Porque ali muitas igrejas precisaram se adaptar, trazer um formato digital para que aquela comunidade não ficasse sem o acesso ao culto. Então, com o fim do Covid, as pessoas puderam retornar ao templo fisicamente, mas muitos acabaram não retornando. E a gente consegue perceber uma certa forma, uma certa apostasia, né? A questão da facilidade de você assistir um culto, mas também o comodismo, o conforto de não vou sair, não vou ficar em casa hoje, vou comprar alguma coisa para comer e vou sentar e vou assistir daqui. Só que a gente tem muito a perder quando a gente não se reúne enquanto igreja, tá? Segundo ponto, o culto é relevante para a comunhão, diz o seguinte: a palavra comunhão, do grego koinonia, expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, bem como os irmãos. Há um outro texto que diz que como é possível dizer amar um Deus a quem você não vê, se você não ama seu irmão a quem você vê. Então, a comunhão, eu preciso ter a comunhão com Cristo,
tá? Eu preciso cultuar a ele, não só no templo, mas dentro da minha casa. Mas o templo é um momento aonde eu consigo encontrar Deus e encontrar o meu irmão, encontrar a comunidade, encontrar pessoas que cultuam da mesma forma que eu. Às vezes ajudando outras pessoas, às vezes sendo ajudado, se reunindo enquanto grupo, enquanto coletivo, para ajudar outras pessoas, se reunindo para pregar o evangelho, para traçar a estratégia. É para isso que a gente foi chamado. Trabalhamos no trimestre anterior uma revista com várias ordenanças, se não me salvo engano, são 13 ordenanças, e a gente precisa avançar. A igreja, ela não avança cultuando a Deus, cercada por quatro paredes e sempre com aquele mesmo grupo. A igreja, ela é igreja quando ela consegue observar o irmão, dar a mão para ele, ajudar a levantar e cooptar outras pessoas e pregar o evangelho para outras pessoas. Mas ninguém dá atenção à minha pregação. Meu amigo, a semente é boa, ela é fértil. É certo que muitos terrenos possam não estar preparados para essa semente, mas nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos ordena. É o ide, é pregar o evangelho, é o amar ao próximo, é cultuar ao Senhor, é preparar uma ceia e fazer isso em memória de Cristo. É assim que a igreja vem desempenhando o seu papel na sociedade. 2.1, comunhão com Deus, diz o seguinte: conforme já dissemos, a comunhão com Deus não se restringe ao culto no ambiente do templo, haja vista que Cristo está conosco sempre. Devemos, porém, reconhecer que a frequência aos cultos é imprescindível, pois este é o veículo ou ambiente mais adequado para conduzir o adorador a um encontro real com Deus. A música, a adoração, o ambiente, a reverência e tudo quanto ocorre no culto visa nos conduzir à presença de Deus. No Salmo 24, versículo 7, Davi expressa seu desejo de morar todos os dias na casa do Senhor. Mas com qual objetivo? Ele responde: a fim de contemplar a formosura do Senhor. Esse contemplar a formosura refere-se não apenas a ver, mas experimentar, vivenciar a presença de Deus em sua vida. Portanto, para ele, culto é sinônimo de presença de Deus. A presença de Cristo é central na igreja, e o verdadeiro culto proporciona aos verdadeiros adoradores um ambiente de aprendizagem, experiência e edificação no contínuo processo de crescimento espiritual. Gente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todo culto tem uma pregação, toda pregação a gente ouve, toda vez que a gente ouve e se permite que aquela palavra nos perpasse, a gente aprende alguma coisa, a gente é confrontado com alguma coisa, a gente chora na presença de Deus, a gente louva, a gente abraça o irmão, cumprimenta quem está ao lado, a gente faz campanha do quilo solidário para ajudar outras pessoas, a gente destina um valor para quando tem tragédias. Então, assim, a igreja é um ambiente de comunhão único. É um ambiente que você não vai ter em casa, você não vai ter na casa do seu irmão. É um ambiente onde as pessoas se encontram, pessoas conhecidas e pessoas que talvez estejam visitando. É um momento da gente conhecer quem está chegando, é um momento da gente oferecer alguma ajuda, algum apoio, algum suporte. É um momento da gente repreender o nosso irmão que, à luz da Bíblia, está fazendo algo que não deveria ser feito. Com muito amor, é claro. É momento de reconhecer algum irmão que fez alguma coisa pelo coletivo. Então, o processo de comunhão dentro do templo, ele é único. E aí, uma coisa interessante é que se a gente não tem a comunhão dentro dos nossos dias, se a gente não tem o hábito de fazer um devocional, de orar, de dobrar os nossos joelhos, de falar com o Senhor, o que a gente quer fazer no céu? Porque você quer ter comunhão com Deus, mas só no céu, mas não quer destinar um tempo para orar, não quer fazer um jejum, não quer ler a palavra, isso é minimamente estranho. E o templo, mesmo que você não queira, ele te conduz a esse dobrar de joelhos, a se concentrar na palavra que é pregada, a alguém ministrar sobre a sua vida. Então, é um intensivo disso tudo, né? É um momento separado, é um momento da semana, do dia, algumas horas, separado
para cultuar com outras pessoas. 2.2. Comunhão com os irmãos. Diz o seguinte: o culto é a comunidade cristã reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus em suas vidas de forma coletiva e, ao mesmo tempo, partilhar essa sublime realidade uns com os outros. A Bíblia resume a vida da igreja primitiva em termos de comunhão, com a seguinte expressão: estavam juntos e tinham tudo em comum. Embora a comunhão com Deus possa ser individual e pessoal, o reflexo disso resulta em comunhão coletiva. O verdadeiro cristão tem prazer na companhia dos seus irmãos e o ambiente de culto oportuniza isso. O ambiente de culto é uma oportunidade de estar com seus irmãos, de ouvi-los, de ajudá-los. Você pode reparar, igrejas maiores é difícil, mas igrejas menores, onde há uma sincronia, onde há uma harmonia, o pessoal fala assim: vamos orar para fulano, vamos jejuar para fulano, vai ter um evento na igreja. Você pode reparar que é uma igreja onde tem mais testemunhos, né? Por quê? Porque eles andam em união, porque eles fazem, porque eles entendem que há uma autoridade e sendo submisso a essa autoridade, meu irmão, quando você não quebra princípio, o milagre ele vai acontecer. A gente não precisa fazer tanta força para o milagre vir, porque se os princípios estiverem em dia, as bênçãos vão acompanhar, o milagre ele vai acontecer. Só que hoje, infelizmente, a gente está numa geração que é muito carente de milagre. Eu vi o Eliseu Soares falando sobre isso. Ele falava: a nossa geração é a geração que mais carece de milagre. É uma geração que mendiga o milagre. Está sempre correndo atrás de cultos de milagre, culto de prosperidade, mas é uma geração que, por consequência, quebra muitos princípios. Quando a gente não quebra princípio, o milagre ele é mais latente, ele é mais presente. A gente não força tanto para que ele aconteça. Ele acontece de maneira natural. Uma pedrada, né? 2.3. Resultado da comunhão. Diz o seguinte: gente precisa de Deus, mas a gente também precisa de gente. Paulo queria encontrar-se com Timóteo, pois seria um conforto e encheria o velho apóstolo de alegria. De acordo com o Salmo 133, a comunhão é agradável a Deus. A comunhão é terapêutica, a comunhão é restauradora, a comunhão é abençoadora. Por isso, um dos primeiros sintomas de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular nos cultos e demais atividades da igreja. As igrejas deveriam ser caracterizadas pelo alto grau de comunhão entre os membros. Viver de forma unida é extremamente agradável a Deus. Às vezes a gente se achega a Deus aquele fogo do primeiro amor. É culto de terça, é culto de quinta, culto de domingo. Vai ter visita a outra igreja com departamento, você vai. E vigília, você quer estar em tudo. Você dispõe de um grande tempo para estar em comunhão com os irmãos. Aí, com o passar do tempo, o Senhor faz milagre, faz o mover na vida, muda a vida do cidadão. Parece que a gente bate num teto. E aí a gente começa a criticar os cultos, o processo dentro dos cultos. O louvor já não estava boa, a pregação não me agradou. Aí vai ter um evento na igreja, vai ter uma festividade. Deixa eu ver quem vai pregar, esse aqui eu não gosto. Esse aqui cantando eu também não gosto. A gente vira um avaliador de culto, mas sem entender que o culto é para o Senhor. E isso é ruim, porque a gente pensa que o culto é para a gente gente pensa que a programação da igreja deve nos agradar. A gente pensa que o momento, que a forma da direção... Na verdade, não. O culto é comunhão. O culto é cultuar com o próximo. O culto é oferecer a Deus o que temos de melhor ao lado do nosso irmão, que também tem o mesmo entendimento. E cultuar a Deus nos nossos dias, né, no nosso dia a dia, é bom. Mas quando a gente cultua com o irmão, é um ambiente, é uma atmosfera completamente diferente. Se você vai à igreja pelo menos todo domingo, você sabe que é diferente. Então, assim, muitos enfraquecem, ficam mornos na fé e eles acabam não indo. Ia 2 vezes na semana, passa para uma.
e a uma passa aí quinzenalmente. Alguns irmãos nossos só aparecem em festividade, pasme você. Esses dias eu estava comentando numa aula de EBD lá na igreja, falando que, gente, tem irmão nosso que só vem em festa. E eu não me imagino, pelo menos, sem vir na igreja domingo, porque é tanta luta, é tanta batalha e tanta coisa para agradecer a Deus, porque a gente precisa estar reunido. A gente sente falta de Deus, dos cultos, né, do processo litúrgico, mas a gente sente falta dos nossos irmãos. A gente sente falta de comer um salgado na cantina, a gente sente falta de cantar ao lado deles, a gente sente falta de visitar uma outra igreja. Então esse processo, eu não entendia isso, mas depois que a gente entende, depois que a gente experimenta, meu amigo, é muito difícil você querer ficar sem. Se você consegue ficar sem tranquilamente, olhe com atenção para a sua vida. Você pode estar enfraquecendo na fé. Terceiro ponto, elementos centrais do culto. Na visão apostólica, existem 3 elementos centrais e imprescindíveis no culto: a palavra de Deus, a oração e a adoração. A palavra de Deus, a pregação, a oração que a gente faz com os santos, né? E a adoração, a gente pode colocar... A gente adora de várias formas, né? A gente adora com dízimo, com oferta, a gente adora cantando um louvor, a gente adora contando um testemunho, né? Mas basicamente é isso. Alguns cultos vão ter um horário estendido, um horário grande. A gente vê no continente africano cultos que duram o dia inteiro. E a gente tem aqui no Brasil cultos que chegam em torno de 1h30, 2 horas. A gente consegue estar ali com os irmãos num tempo bem legal e bem oportuno. 3.1. A palavra de Deus é central no culto. A palavra de Deus é essencial à vida cristã. Jó a considerava mais importante do que a própria comida. A palavra de Deus é o mais importante cardápio no alimento espiritual do crente, por reiteradas vezes, ela é comparada com um alimento que nutre a vida espiritual. Pastor Lorival Dias, Neto, Revista Betel, 2º trimestre, diz o seguinte: comentou uma lição sobre a igreja e a Bíblia. 3.1. Seu lugar no culto. A Bíblia é um instrumento primordial para o desenvolvimento do culto. Ela ocupava lugar central no ministério dos apóstolos. Quando se compreende esta realidade, ela está presente no início ao fim, por meio das orações, dos cânticos, da adoração. Ou seja, toda liturgia tem sua base na Bíblia. O desprezo pela palavra de Deus tem resultados em cultos sem conteúdo, vidas vazias, levando a uma superficialidade espiritual adoecedora. Gente, uma igreja cristocêntrica, ela precisa estar embasada na Bíblia. Os seus louvores precisam ser louvores bíblicos, cristocêntricos. A pregação precisa ser cristocêntrica. Você pode falar sobre vitória, você pode falar sobre milagre, mas se a sua pregação não convergir para arrependimento, para conversão e arrependimento, a gente desperdiçou ali o tempo da pregação. Eu sei que muitos gostam de falar de vitória, muitos gostam de falar de milagre, muitos gostam de falar de restituição, mas a gente não pode esquecer o sacrifício feito por Cristo na cruz, para mim e para a sua vida, para quem já é salvo e para quem está chegando, para quem está ouvindo uma pregação como essa pela primeira vez. O intuito, o objetivo da igreja é salvar almas, né? A gente tem a igreja como uma grande arca. Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Ele não vai buscar quem estiver dentro dela. Ele vai voltar para buscar os verdadeiros adoradores. Aquele ao qual ali em Apocalipse fala assim: eu conheço as tuas obras. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Quer dizer, as nossas obras, esse texto ele fala muito a respeito de, olha, eu sei que você ouviu e eu sei que você colocou em prática. E diante disso coloca uma porta. E sabendo que você é fraco, botar uma porta diante de você. Então assim é a nossa vida, né? O elemento central dentro do culto, ele precisa ser a Bíblia. A autoridade máxima dentro da igreja, ela tem que ser a palavra. As nossas ações, as nossas atitudes, a forma
de um pastor aplicar uma disciplina, ela precisa ser bíblica, né? Ela não pode ser com base no meu achismo, ela não pode ser com base no que eu aprendo numa faculdade, não. Todo contexto dentro de uma igreja e fora também, a nossa vivência, ela tem que ter embasamento bíblico para mostrar que somos cristãos, tá? 3.2, o efeito da oração coletiva. Diz o seguinte: é necessário compreendermos que a oração coletiva é tão importante quanto a oração individual, já que uma reforça a outra. No livro de Atos, podemos aprender algumas lições sobre o efeito da oração coletiva e a importância que ela tem para a obra de Deus avançar. É crucial que a igreja, corpo de Cristo, cultive a oração coletiva em conexão com a vontade de Deus já revelada, como vemos na descida do Espírito Santo. É perseverando em oração coletiva que o Espírito Santo se manifesta coletivamente. Se queremos ver e participar das manifestações do Espírito Santo na igreja, devemos orar coletivamente. No cenáculo estavam quase 120 pessoas e todas foram cheias do Espírito Santo. Isso pode se repetir-se hoje, desde que a igreja esteja disposta a perseverar em oração. O Senhor Deus atendeu a contínua oração da igreja e enviou um anjo para libertar Pedro. Eu não sei na igreja de vocês, mas na nossa, sempre quando tem alguém doente, a gente ora. Sempre quando alguém vai passar por uma operação, a gente ora. Sempre quando alguém perdeu o emprego, perdeu um ente querido, a gente ora. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se a oração de um justo pode muito, imagina a oração de vários. Ah, mas na igreja todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Mas a palavra de Deus entende que somos justos porque justamente nos reconhecemos como pecadores. O único capaz de lavar os nossos pecados e nos entregar uma veste nova é o próprio Cristo. E aí sim, somos chamados então de justos. Não porque não somos pecadores ou porque o nosso senso de justiça está aqui em cima, mas justamente por reconhecer a nossa posição de pecadores e de dependência de Cristo para continuarmos. Então, a oração coletiva dentro da igreja, ela pode muito em seus efeitos, né? Ela tem uma força maior. São várias pessoas orando com o mesmo propósito. E certamente, como diz aqui a lição, o Espírito Santo se manifesta. Para terminar essa lição, 3.3 diz o seguinte: o valor da adoração coletiva. A manifestação da presença de Deus em um culto não deve ser o anelo somente daqueles que o dirigem. O dirigente, ministério de louvor, pregador, não viemos para assistir o culto, viemos para realizá-lo. Não somos meros figurantes, somos adoradores conscientes. Todos quantos estão em um culto são agentes importantes na realização do mesmo. Em 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo recomenda: quando vos ajuntais para cultuar, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Olha quanta coisa tem dentro de um culto. Tem gente falando em línguas, tem gente interpretando, tem gente revelando. A palavra, quando ela é exposta, ela é uma revelação. Tem a doutrina bíblica, tem um ensino, como a EBD, como um culto de ensino. Cada um de vós tem um salmo é um cântico, né? Cada um de vós tenha algo para contar, algo que Deus fez. Então, assim, o culto, ele não é o culto do pastor, ele não é o culto do ministro de louvor, ele não é o culto da banda, ele é o culto de todos que estão ali dentro daquele templo. A gente cultua com nossas orações, com as nossas ofertas, a gente cultua dando glória a Deus, levantando o braço, a gente cultua quando alguém nos dá uma oportunidade, seja para cantar, seja para trazer um versículo para a igreja, uma saudação. Então o culto, ele não é feito por pilares de dentro da igreja, por determinadas pessoas, como em algumas religiões são. O sacerdote dirige e faz todo o culto. Não. A nossa máxima protestante é que o culto é feito por todos, tá? E todos cultuam a Deus da sua de forma racional, mas cada um tem o seu jeito. Alguns dão glória a Deus mais alto,
outros são mais contidos, outros levantam a mão, outros oram em voz alta, outros cantam mais alto, mas cada um tenha o seu culto e entregue a Deus da melhor maneira possível. Se a sua melhor maneira é ir de pé, esteja de pé. Se a sua melhor maneira é batendo palma, assim seja feita. Mas entregue ao Senhor da melhor maneira possível, tá bom? Meus amigos, terminamos mais uma aula. Eu garanto para vocês que na próxima semana já vou estar com o meu exemplar físico. Vou mostrar para vocês aqui. E é isso. Peço que você deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda o canal, isso me ajuda e ajuda outras pessoas a encontrar esse tipo de conteúdo, tá? Se não está inscrito no canal, considere se inscrever, ative o sininho. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu tô indo, até semana que vem. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Tchau, tchau.